Nós que agradecemos, já temos então a informação de participantes pela internet para suas indagações, como temos aqui 4 inscrições. Em virtude do tempo, vamos adotar a seguinte metodologia. As 4 participações presenciais, bem como a informação que tem sobre as 4 participações pela internet, serão garantidas suas participações e as perguntas serão respondidas em bloco. Inicialmente, tá, os 4 participantes do evento que estão aqui presentes. Professora Elizabeth. Então, nós temos aqui o professor Irineu, de Santa Catarina, o professor Ednei, de Goiás, o professor Porto, de Minas Gerais, e o professor Humberto, da Venezuela. Os 4 inscritos. Professor Porto, do Mato Grosso do Sul. Do Mato Grosso. Mato Grosso. Eu só pediria, então, aos participantes que fizessem a pergunta de maneira bem objetiva e sobre o tema. Controlaremos o tempo e lembramos 1 minuto, de preferência, no máximo até 2. Tá, bom dia a todos, bom dia a pessoal da mesa, a quem nos acompanha na internet, e prometo que vou fazer as perguntas de maneira bem objetiva. Meu nome é Irineu Furtado, sou do CREF 3, Santa Catarina. E, em primeiro lugar, parabenizar o CONFEF e a comissão que está coordenando esse evento aqui, pela relevância do tema e pela relevância das palestras e do que está sendo apresentado aqui durante esse evento. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta, então, de maneira mais objetiva e direta, teria outras, mas já foram contempladas aqui, pode vir a ser contempladas no momento seguinte. A professora Lilian, qual a percepção da Secretaria de Estado da Educação do Paraná na avaliação e na aplicação efetiva da proposta curricular do Estado do Paraná em todas as cidades do Estado? Vimos e percebemos que há um controle da escola, etc., mas de que forma isso é repassado à coordenação central, à secretaria? Efetivamente, essa aula de educação física do professor, lá no norte do Paraná, no sul, no sudoeste, tenha efetivamente uma qualidade, e como é que isso está sendo percebido pela secretaria? E, de maneira objetiva também, uma pergunta ao professor Heraldo, né, e parabenizar ambos pelas brilhantes apresentações, como manter ou melhorar a qualidade das nossas aulas de educação física que estão sendo ministradas em todo o Brasil, mantendo uma permanente qualidade das aulas que estão sendo ministradas, tendo em vista que nós já percebemos aqui a deficiência da nossa formação inicial, percebemos e entendemos a deficiência na educação continuada, na formação continuada. Era isso, obrigado. Bom dia a todos. A minha indignação é a seguinte: todo bom professor de educação física que trabalha na escola, quando se mete a fazer mestrado, fazer doutorado, deixa de ser bom professor. Porque ele passa a ser pesquisador, estudioso e nunca mais vai ser professor. Então eu gostaria que o CONFEF pensasse nessa ordem, nessa troca de valores. Que o doutor pensasse um dia em dar aula e que o especialista pensasse em estudar para ser doutor, para dar aula. Aí sim a educação ganharia uma qualidade. Porque enquanto estiver nessa ótica, que o professor que pula com o aluno, quando ele vira especialista, ele não pula mais, ele fala em pé. Quando ele vira mestre, ele dá aula sentado. Quando ele vira doutor, ele acha que é Deus e dá aula deitado. Que putaria é essa? Então é só isso que eu queria saber. Professor Porto, de Mato Grosso do Sul. A correção. Na verdade, eu não sei se seria exatamente uma pergunta, mas ficaria aí a minha colocação, em particular para o professor Heraldo, já que se falou em qualidades de aula, etc. O professor Heraldo deixou claro que a avaliação, sobretudo a avaliação do professor, que é um professor bom, enfim, os indicadores de qualidade, etc., é subjetivo. Tudo isso é subjetivo. Eu queria passar um quadro que ocorreu há alguns anos atrás no meu estado. Com relação à avaliação, foi feita a avaliação e essa avaliação era expressa em números. Então, o professor
foi avaliado com a nota 10, nota X, etc, etc, etc. Tá? Eu lhe pergunto, se a avaliação ela é subjetiva, se a qualidade é subjetiva, o que o senhor tem a dizer a respeito dessa forma, né, quantitativa de avaliar o professor? Muito obrigado. Humberto Valdayo, de Venezuela. Universidad Pedagógica de Venezuela, un núcleo de Caracas. La profesora Lilian, ¿no? Comenzó su posición hablando sobre las directrices curriculares del Estado de Paraná. Ahora, no sé si lo mencionó, pero supongo que existe un currículum básico nacional, el cual también debe ser considerado. No sé si existe o no. La pregunta es, ¿cómo se articula el currículum básico nacional con estas directrices curriculares que tiene el Estado? Bem, ouvidas as 4 manifestações, vamos então passar aos nossos convidados para que possam proceder com as suas seguintes considerações. Bom, em relação à primeira pergunta do professor, desculpa, eu não anotei o nome, de Santa Catarina, professor Irineu, em relação a como é que chega para nós lá da secretaria a questão da avaliação dos professores lá nas escolas, né? Professor, o nosso termômetro são os técnicos dos núcleos, aqueles 32 técnicos dos núcleos. Existe uma avaliação formal? Existe, né? Então, tudo o que acontece lá nas aulas, não em relação à qualidade das aulas, né? Existe a avaliação de várias... É que depende do momento, né? Em relação à qualidade das aulas, nesse último ano, eu não recebi nada. Então, eu sou novinha ainda lá na secretaria. Mas é um dos assuntos que nós estamos pensando enquanto DEB, em relação à avaliação que precisa ser repensada, né? Então, o meu termômetro são os 32 técnicos dos núcleos. Em relação à pergunta do professor Roberto, as diretrizes, professor, elas foram construídas a partir do currículo básico nacional, tá? Então, eu acabei não citando, mas aqui na própria introdução das diretrizes, ele diz todas as leis nacionais, né? Elas com certeza embasaram para chegar nas diretrizes. Jamais iria ferir a lei, né, ou qualquer outro documento nacional, alguma Constituição nacional, tá? Sim. Na verdade, assim, ó, eu particularmente não participei da construção das diretrizes. Aliás, participei, mas não diretamente. Eu participei lá como professora da escola, então foi encaminhado todo esse documento para nós na época, né? Mas, pelo que eu tenho de conhecimento, sim, existe assim, existe tudo que foi da educação básica, que compete a educação básica, foi respeitado, né? Isso poderia verificar e depois estar respondendo o professor com mais certeza, tá bom? Professor Aldo.
Bom, vou tentar responder aqui as perguntas de forma bem breve e até para a gente não ficar, porque nós ainda vamos tentar fazer tem mais 4. Então vamos lá. Irineu de Santa Catarina, ele pergunta como manter ou melhorar essa qualidade da aula de educação física. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente, Irineu, pelo menos é o que eu penso, é que não há exigência nenhuma sobre essa qualidade. Não há controle sobre essa qualidade. Existem algumas propostas de como você ministrar uma boa aula, como a professora colocou aqui nas diretrizes do Estado. Mas não há uma exigência, não há um controle, eu não estou dizendo do Estado aqui, viu, professor? Estou dizendo, não há um controle, não há indicadores, que é o que eu proponho, que o CONFEF, junto com a FIEP, crie indicadores, o que é que nós vamos avaliar para que uma aula tenha qualidade. E, por fim, infelizmente, não há conhecimento, né, de quem está vindo para cobrar uma qualidade nessa aula, principalmente aqueles gestores do Ministério, na Secretaria, que não são da área da educação física. Isso é complicado. E aí, Irineu, respondendo sua pergunta, eu acho que para melhorar ou manter quem já tem uma aula de qualidade, o que é que essa pessoa tem que fazer? Infelizmente, é uma batalha individual, onde você tem que fazer uma educação continuada, que é o que todos nós estamos fazendo aqui nesse congresso. Todo mundo está realizando a sua educação continuada. Você lê, você estuda, você assiste um filme, você observa uma aula. Ah, essa aula é legal, eu vou fazer isso também. Infelizmente, para manter a qualidade é essa. Ou seja, se não for pelo próprio professor, para manter a qualidade não existe. E aí, isso é importante que se mude. Respondendo rapidamente ao Ednei também, Ednei, eu compreendo perfeitamente sua angústia. Tá? Já refleti muito sobre isso também. Queria só falar para você que eu sempre me apresento, se vocês perceberam no meu slide, eu não faço o inverso. O meu primeiro título é como professor de educação física. Eu sempre me apresento como professor de educação física. Para mim, a educação física escolar foi uma segunda faculdade. Eu fiz o meu curso de educação física, mas quando comecei a trabalhar com educação física escolar, foi onde eu realmente aprendi e assimilei tudo que eu via lá na faculdade. Então, a educação física escolar, para mim, a escola tem uma importância muito grande. E aí existem várias formas de interpretar essa sua angústia, essa sua explosão de sentimento. Eu só queria lembrar que uma das formas de interpretar é essa. Não é o doutor que deixa a escola. Talvez seja a escola que deixa o doutor. Talvez a escola, por vários motivos, né, por uma busca de conhecimento, por uma busca de pesquisa, por uma busca de salário melhor também, você acaba deixando a escola. Então, uma coisa acaba levando a outra. Mas, infelizmente, acontece assim. Agora, felizmente, eu conheço muitos professores, doutores, pós-doutores, colegas, que estão na universidade, mas estão por esse motivo, porque o que eles queriam mesmo era estar na escola. Mas a escola acaba deixando o doutor. Mas eu entendo perfeitamente sua angústia. E respondendo ao Messias, deixa eu só colocar aqui de novo, talvez eu não tenha sido bem interpretado. Porto do Mato Grosso, né? Do Sul. Mato Grosso do Sul, Porto, desculpa. Porto, assim, a qualidade é que é subjetiva. A avaliação, ela pode ser quantitativa e objetiva. Eu dou duas formas de avaliar, ou de forma qualitativa, que é subjetiva também, né? Quando eu pergunto para você, eu observo a sua aula e aí eu vou interpretar se a tua aula foi com qualidade ou não. Mas eu posso também, se eu tiver indicadores, que é o que nós vamos pensar em fazer aqui, eu tenho um checklist e eu vou marcando a sua aula, dele, que trabalha em um determinado município, e dali eu posso trabalhar com números, com estatística, de forma objetiva e fazer uma avaliação quantitativa. Então, se já houve essa avaliação lá, ótimo, né? Já pode ser um ponto de partida para nós aqui. A qualidade é algo subjetivo. Agora, a partir do momento que eu crio um instrumento, eu posso fazer um instrumento objetivo. O que é qualidade para uma aula? É tempo, é material, a prática pedagógica, se tu fez a avaliação, como é que foi o início da aula, como é que foi a volta calma. Na volta calma tem que fazer isso, no início da aula tem que fazer assim. Aí eu vou marcando e seria uma avaliação objetiva, tá bom? Obrigado, pessoal, pelas perguntas. Senhoras e senhores, coordenador. Alô. Vamos então agora receber
receber as contribuições dos participantes que estão nos acompanhando pela internet. Nós temos, por enquanto, 4 perguntas. As perguntas que estão chegando continuarão alimentando os grupos de discussão. Faremos um bloco dessas 4 perguntas que chegaram primeiro, voltaremos às respostas e, em seguida, dividiremos o grupo para que possamos ter um maior tempo de debate com os grupos. Enquanto o debate estiver acontecendo, todos que estão nos acompanhando pela internet podem continuar mandando suas perguntas, porque essas perguntas alimentarão os debates feitos nos grupos. Primeira pergunta, vindo do Paraná, senhor Paulo, para a professora Lilian. Para a professora Lilian, existe uma diretriz ou posicionamento do Estado do Paraná quanto à educação física na educação infantil e ensino fundamental do 1º ao 5º ano? Aí eu acrescento à professora Lilian que, quando ela mostrou o caderno do Estado já começa a partir do 6º ano, 5ª série. Portanto, me parece que já não há indicação para as séries iniciais e para o jardim de infância, o que a Comissão de Educação Física Escolar do Conselho Federal de Educação Física tem como prioridade na sua briga pela qualidade na educação física escolar e na população brasileira. Bom, pergunta número 2. Essa vinda de Presidente Prudente. Meu nome é Michele, sou professora de Educação Física. Gostaria de perguntar que, observando o que eu vejo ao entrar na escola, é a falta de material, falta de estrutura e a falta de orientação, além de falta de pulso das escolas. Tenho o conteúdo, tenho o conhecimento e tenho a qualificação, mas na hora do trabalho as aulas ficam falhas, não da parte do professor, e sim pela falha da escola. Como proceder? Como ajudar? Como fazer os alunos compreenderem esse problema? Pergunta número 3, aqui do professor Joubert. Meu nome é Joubert Martins e sou professor da cidade de São José de Ribamar, no Maranhão. Minha pergunta é: está sendo discutido sobre a qualidade do ensino do profissional. E já que sabemos que, por causa de muitos maus profissionais, sem comprometimento com a educação, não seria o caso do CONFEF começar a discutir sobre um exame de ordem similar ao que os advogados já fazem para priorizar a qualidade do ensino? Desde já, grato pela atenção. E o 4º comentário e pergunta, que me parece que também deverá ser respondido pelos conselheiros que estão na mesa, é de Eduardo Raup Guimarães, da TMR Esportes, lá de Florianópolis, Santa Catarina. Ele acrescenta alguns comentários de estudos, né? Em estudo encomendado pela ONG Atletas pela Cidadania, pelo Instituto Ayrton Senna e pelo Instituto Votorantim, esse estudo aponta que o programa das aulas de educação física é inadequado. Então, além das áreas físicas das instituições, o estudo também identificou que a disciplina considerada fundamental para o desenvolvimento do esporte educacional não possui um programa adequado de ensino. Outras pesquisas citadas, são muitas, eu vou direto à pergunta, visto que os profissionais que são provisionados em educação física escolar estão credenciados por uma larga experiência no campo de atuação direta, não seria o caso de facilitar o retorno desses profissionais para terminarem ou fazerem a formação acadêmica em educação física? Parece que essa pergunta é mais aos conselheiros. Bom, são as 4 perguntas. Informo ainda que no dia de ontem nós fechamos a participação em 60 pessoas acessos e, nesse momento, ultrapassamos o número de 130 pessoas acessos pela internet, mostrando o sucesso desse encontro. Coordenador. Antes, gostaríamos de agradecer aí as participações, mas só para esclarecer a nossa
a nossa condição de mediador nesse processo, o nosso maior interesse é privilegiar os convidados nas suas considerações. Qualquer necessidade de esclarecimento por parte de posicionamento do CONFEF, assim o faremos quando houver. Com a palavra, então, Geraldo. Então vamos lá. Tem que pedir a permissão dela aqui, primeiro as damas, né? Bom, respondendo a Michele, de Presidente Prudente, obrigado aí pela audiência. Michele, você coloca lá como proceder, como ajudar os alunos, e aí a Michele coloca algo interessante, né? Os problemas que todo mundo aqui sabe que existe na educação física escolar. Material, falta de estrutura, eu acho que ela está se referindo à estrutura física, não há orientação na escola, né, de como fazer, de como proceder. E a Michele ainda fala algo interessante, ela fala que falta pulso. E aí, Michele, eu queria colocar para você que o pulso ainda pulsa. Que há a necessidade do professor de educação física não se tornar refém e virar um grande lamentador. Eu sei que é difícil, eu já passei por isso, você deve estar passando. Eu me lembro que eu ministrava aula numa escola que ela não tinha quadra, não tinha pátio, não tinha local. Eu ministrava aula no meio da rua. Então, a aula eu fechava o cone de um lado, fechava no outro e dava aula no meio da rua. Isso é o ideal? Não, não é. Tem que ser assim? Não, não tem. Tem que ter estrutura. Isso tem melhorado bastante hoje também. Todas as secretarias municipais, eu acredito que tem melhorado muito. Então, Michele, infelizmente, em alguns lugares nós ainda não temos isso. E eu sugiro a você que faça a sua parte, né, se mostre, me parece que você é uma grande profissional, tanto é que você está aqui debatendo conosco, e faça a sua parte. Madre Teresa de Calcutá dizia uma coisa muito interessante. Sempre quando eu encontro com algum professor de educação física, ele fala, mas professor, não tem estrutura, não tem material, o que é que eu faço? Eu estou tentando fazer, continue fazendo. Eu tenho certeza que o CONFEF está do seu lado, o CREF está do seu lado, a FIEP está do seu lado. Nós estamos aqui para isso, estamos discutindo isso. Então, a tendência é buscar melhoria, tentar contribuir de alguma forma. E aí eu me lembro da Madre Teresa de Calcutá, que ela dizia assim, mas Madre, você está aí ajudando esses meninos aí, tudo morrendo de fome, 3, 4, 5 menininhos estão dando comida na boca e atrás de comida para esses meninos, milhões e milhões de pessoas morrendo de fome no mundo, e você aí. Ela dizia assim, olha, eu sou igual uma gota da água do mar. Se você chegar lá com conta-gotas no mar, né, trilhões, quadrilhões de metros cúbicos, mas se você pegar o conta-gota e fizer assim, tirar uma gotinha, é uma gota a menos. Então, Michele, não seja uma gota a menos. Continue o seu trabalho firme e forte. O Jolbert, de São José do Ribamar do Maranhão, ele fala dos maus profissionais, que isso acaba caindo a qualidade da aula da educação física, que a culpa, me parece, que ele insere para esses profissionais. E aí ele pergunta se não seria a hora do CONFEF, do órgão fiscalizador, fazer um exame de ordem para priorizar a qualidade. Eu acredito que, assim como os indicadores, eu não sei ainda o posicionamento correto disso, como foi falado aqui na mesa, eu acho que esse esclarecimento depois deve ser direcionado especificamente ao sistema. Mas eu acho que esse seria um instrumento também, apesar de que eu não tenho opinião formada sobre isso ainda, gostaria de debater mais sobre isso. Bom, o Eduardo, de Florianópolis, né, Santa Catarina, ele fala dos estudos, que a educação física, que alguns estudos mostram que a educação física tem um programa inadequado. E aí a gente teria que realmente ver esses estudos, debater. O meu e-mail está aí, eu peço para o Eduardo, se possível, que envie uma referência dos estudos, para que a gente possa dar uma olhada e aí nós podemos conversar, né, para não polarizar muito aqui. Eu sei que existem estudos que falam isso, viu, Eduardo? Mas também tem estudos, e eu posso enviar para você, que qualificam o programa de educação física. Inclusive, o programa da educação física no Brasil como um dos melhores, porque ele trabalha a diversidade cultural. Claro que numa atividade, numa aula de educação física, 2 vezes por semana, 50 minutos, não vai dar para a gente poder promover uma melhora da qualidade de vida total, mas pelo menos dá para estimular o aluno. Eu acho que a ideia é essa. E, por fim, o nosso último colega coloca dos provisionados, né? Dos provisionados, quem? Dos provisionados, a última pergunta,
para facilitar o retorno desses profissionais às universidades, às faculdades. Eu acho que isso já acontece, o CONFEF tem estimulado bastante isso já. Obrigado pelo esclarecimento. Professora Lília, coordenadora. Agradeço as perguntas vindo aí da internet, né? Para não ser repetitiva, eu já vou direto aqui. O professor Paulo, né, que ele pergunta a respeito das diretrizes curriculares, qual é o posicionamento da Secretaria de Educação em relação a uma diretriz voltada à educação infantil, né? Então, só lembrando que cabe às prefeituras, pelo menos no estado do Paraná, as prefeituras é que assumem as séries iniciais, de 1º ao 5º ano, né? Então, só respondendo a pergunta do professor. O ideal é que tivesse uma única, né? Para que houvesse uma progressão de saberes e de conhecimento. E também, em relação à resposta da Michele, de Presidente Prudente, Michele, eu aconselho o seguinte, aqui você fala que existe falha da escola, né? É interessante sentar com o gestor da escola e primeiro elencar quais são as falhas. Não tem espaço físico? Cabe ao gestor correr atrás, ir atrás da Secretaria de Educação. Nós temos, no caso aí em São Paulo, deve ter um departamento pela infraestrutura, um departamento em relação à compra de material pedagógico, né? Sente, discuta, coloque as prioridades, o que é que está faltando, até porque aí você vai ter respaldo para estar orientando os seus alunos, né? Isso é fundamental. Uma coisa que eu aprendi, Michele, quem tem o conhecimento tem o poder, né? Eu acho que quando você tem argumento, você consegue. Às vezes demora um pouco, né? Mas eu acho que o caminho é esse. E como o professor falou, o pulso ainda pulsa, né? Não pode não pode entregar essa situação e aceitar. Tem que correr atrás mesmo. Obrigada. Ok, coordenador. Bem, estamos chegando ao final da primeira etapa do nosso fórum. Com 15 minutos de atraso na nossa programação. Então, farei o encerramento desse primeiro momento, já encaminhando a organização para os grupos no formato que aconteceu no dia de ontem, aproveitando, então, em nome do Conselho Federal de Educação Física e do 5º Fórum de Educação Física Escolar, eu passo às mãos dos nossos convidados os certificados como mimo e lembrança das suas participações, agradecendo pelo que foi feito. Professora Lília Messias, muito obrigado. Uma salva de palmas. E professor Heraldo Simões, também o nosso agradecimento. Ok, professor Heraldo. Bom, senhoras e senhores, lembrando que há o pedido da manutenção dos grupos de ontem. Vamos tentar manter os mesmos grupos, então nós teremos 3 grupos aqui nessa sala e um grupo saindo com a conselheira Elizabeth até a 4ª sala. Então, um grupo no canto esquerdo do fundo, outro grupo no canto direito do fundo, outro grupo aqui na frente. 3 grupos organizados como ontem. Manteremos a discussão no tema principal, o conhecimento do profissional de educação física na escola e a qualidade das aulas ministradas. Então, os grupos farão a discussão, retornaremos às 11h45, abrindo de novo a palavra e a presença pela internet, além dos colegas que estão aqui debatendo e construindo propostas para o documento final desse evento. Estamos retornando dos grupos de debate ao 5º Fórum de Educação Física Escolar, 28º Congresso Internacional de Educação Física. Retomamos as discussões, os grupos já estão presentes, os grupos presenciais,
E acabamos de construir uma nova ideia, estamos sempre em evolução. Amanhã avisamos aos colegas que estão na internet, em um dos grupos aqui de dentro, no grupo que estiver mais próximo à câmera, nós vamos virar a câmera, e câmera mesmo, não câmera. Nós vamos virar a câmera, a câmera também precisa ser virada, correto. Mas nós vamos virar a câmera e deixar o microfone aberto e deixar a discussão desse grupo também junto à internet, para que os participantes da internet possam acompanhar e até ajudar. Como é o mesmo tema, participar com imagem e som em um dos grupos vai oportunizar aos colegas que estão na internet em também participar dos grupos de debate para a construção das ideias e melhoria das nossas perguntas. Bom, retorno então devolvendo ao coordenador, porém antes, o nosso palestrante, o doutor Heraldo Simões Ferreira, pede para dizer aos colegas que ele tem 10 livros das teses, um selo de tese e dissertações, a tese dele, Educação Física e Saúde em Escolas Públicas Municipais de Fortaleza. Então está aqui o livro, eu mostro a câmera, está aqui, então para os colegas da internet fazerem contato com o Heraldo, ele deixou o endereço. O doutor Heraldo está dizendo que amanhã, inclusive, ao final, quem ficar até o finalzinho, participa do sorteio, ok? Então terá um livro sorteado. Quem tiver interesse, quiser conversar sobre o livro, é só procurar o doutor Heraldo ao final do evento. Coordenador, por favor. Eu quero agradecer de coração mesmo a presidência da nossa comissão por ter me colocado nessa condição, a responsabilidade de dirigir esse processo. Tá? Quero agradecer também os participantes presenciais e aqueles que estão à distância, pelas contribuições. Elas foram bastante enriquecedoras, não só a partir das manifestações apresentadas pelos nossos convidados, bem como nas discussões levadas a efeito no grupo. Certamente todos terão a posteriori os resultados, a partir de um relatório que produziremos sobre o fórum. E, com isso, peço, então, que o presidente da Comissão de Educação Física Escolar, o nosso debatedor de hoje, professor Antônio Ricardo Catunda, venha fazer as considerações e o encerramento. Muito obrigado. Enquanto é passado o microfone ao nosso presidente, debatedor da mesa de hoje, lembramos a todos que o tema de amanhã, a temática da mesa 3, será a inserção da educação física no Plano Nacional de Educação, a perspectiva do MEC e a perspectiva do CONFEF. Teremos um palestrante do Ministério da Educação, um representante oficial e também um representante oficial do Conselho Federal de Educação Física, e cada um dará a sua perspectiva da inserção do profissional de educação física, da disciplina de educação física, no Plano Nacional de Educação. A ideia é amanhã, se for possível, estamos conversando com todos os conferencistas e, dependendo do tempo, se conseguirmos controlar bem o tempo, é que na última mesa seja apresentado, logo depois do debate, apresentado um resumo do que foi discutido nos grupos e dada ainda a palavra a todos os palestrantes desse fórum. Então, os palestrantes, nós estamos tentando calcular o tempo para que cada palestrante possa, e estão todos assistindo o fórum, continuando aqui conosco, então, para que cada um possa construir o seu entendimento das discussões aqui levadas a efeito. Nosso debatedor, Ricardo Catunda. Bem, o que nos traz a impressão primeira é que esse fórum ele está sendo construído, né? Cada dia ele vem mostrando que nós estamos observando, estamos ouvindo, estamos
a nossa percepção da reação de vocês à palestra, aos debates, aos grupos, tem nos trazido outras possibilidades dentro do fórum. E é uma reengenharia do fórum, isso é muito bacana, essa flexibilidade tem feito com que esse fórum ele vai aperfeiçoando, o que nos dá uma ideia de que ele pode vir a ser realmente, pode tornar-se uma referência bem interessante. Então, eu queria dizer para vocês da nossa alegria de estar sendo construído esse fórum, todos que estão aqui estão construindo esse fórum, nós não temos nenhum problema em dizer isso, nós trouxemos aqui um referencial para ser trabalhado, e a comissão com habilidade, né, tem conseguido trabalhar isso. Eu parabenizo aos membros da comissão, ao próprio cerimonial, e queria dizer a vocês que uma assertiva é a compreensão que nós estamos percebendo nos grupos da objetividade, né? Eu poderia dizer para vocês assim que a minha alegria maior é que estou percebendo a objetividade do grupo, né? A gente não vai mais ser, não vai mais pecar pela falta da objetividade. Eu passei observando, conversei com alguns coordenadores de grupo, e assim, hoje já foi bem melhor do que ontem. Olha que bacana, né? Por quê? Porque nós estamos entendendo mais, né? Então, se nós acharmos esse ponto, né, esse ponto necessário a trazer objetividade aos nossos, ao que propõe este fórum, eu acredito que nós teremos a possibilidade, sim, eu falei isso para o presidente, nós temos que testar nossos documentos, né? Nós não temos que ter medo de publicar os nossos documentos. Esse documento de recomendações, ele vai ser testado, ele vai ser publicado, sem nenhum medo das críticas, porque não tem problema, porque como esse fórum, ele também, posteriormente, passará por uma reengenharia, né, e nós poderemos, com muita tranquilidade e humildade, aceitar as críticas construtivas e ir aperfeiçoando para que, enfim, a gente possa ter um bom documento. Agradeço e parabenizo a todos pela participação efetiva, né? A participação aqui ela é efetiva, é muito bacana. Assim, todo mundo participa mesmo, quer seja nos grupos, quer seja nos questionamentos, e também aqui em atenção aos nossos palestrantes. Parabenizo também o professor Dr. Heraldo Simões, um companheiro, pela sua palestra. A Lina precisou sair, mas já deixo também aqui o nosso agradecimento, e desejo que todos nós possamos ter um bom dia, e que amanhã, às 9 horas, a gente possa retomar o nosso fórum. Muito obrigado a todos, tenhamos um bom dia.